Sim. Ah, você Existe, não. existe é o Luiz, né? O Luiz, ele é conhecido como Mudinho, e às vezes ele fica agachado mesmo, é, Mas ele pegando tem. bituca de cigarro e tal. Eu vou ma- mostrar uma foto dele. então, Esse mas aqui ele é não o tem nenhuma. Mudinho. Ele Esse é não o tem nenhuma, Mudinho. ele não tem nenhuma deformação para parecer uma outra criatura. Ele é um ser humano Não, normal, pelo que a gente não. está vendo. A É. pessoa confundir com um ser alienígena né, doutor Ítalo? É uma distância, né? E, assim, essa aí foi a justificativa que o IPM, que é o Inquérito Policial Militar do Exército, quis dar para o caso, entendeu? Para abafar e colocar panos quentes. Só que o que a gente descobriu? Que o Mudinho, esse Luiz, ele não estava no terreno baldio naquele horário. Naquele horário, ele estava no estádio do Marcão e foi visto por outras pessoas ali. Né? Então, não tem nenhum cabimento de ser o Mudinho, mesmo porque criaturas apareceram em vários locais e o Mudinho não tem irmão gêmeo, né? Teria que ter lá uns 3, 4 irmãos gêmeos, teria que se mobilizar, ir para Alfenas, ir para Passos, ir para vários locais para poder justificar isso, né? Então, na verdade, foi uma resposta ali para tapar o sol com a peneira, entendeu? Mas o Mudinho com certeza não é. O que aconteceu lá foi algo totalmente anômalo e relacionado a criaturas não humanas, diferentes de tudo aquilo que a gente já tinha visto. Tem gente que fala, é um macaco, é não sei o quê, mas não tem nada a ver com o macaco. As pessoas que viram falou, pô, aquilo não era um macaco, né? Não tinha pelos, apesar que houve relatos de pessoas que viram criaturas peludas também, com olhos vermelhos e aqueles calombinhos e o corpo todo coberto de pelos. Então havia esses dois tipos de seres, né, marrons com olho vermelho, e também há testemunhos lá de criaturas greys que foram avistadas na região, na zona rural de Três Corações, isso no dia 22 de janeiro de 96. Então tem casos de Greys que foram avistados, mas esses Greys a gente não tem nenhuma informação de que tenha sido capturado, como aconteceu com os marronzinhos aí. É muito bem lembrado também, gostaria de fazer um adendo, esse do Mudinho, né? Eles foram justamente, como o Edson falou, né? Foi implementado ali no IPM para dar uma resposta para a população, dizendo que o que as meninas teriam visto teria sido esse morador, né? Que morava ali no bairro, ele ficava agachadinho ali, pegando bituca de cigarro, e às vezes bala, as pessoas davam bala, inclusive uma das meninas, as três meninas já conheciam ele, né? Inclusive a Kátia já falou: olha, eu já dei bala para ele, nunca que a gente iria né, confundir o Mudinho com o ser que nós vimos, né? E daí o que aconteceu? Isso foi a instauração né, do inquérito, que em 97, 98 veio uma produção da Discovery Channel para fazer, né, um levantamento do caso, filmar, e aí eles foram lá na ESA para perguntar o que o Exército teria concluído, né, sobre o que seria essa questão do caso do ET de Varginha. E aí eu me lembro que eles falaram, o assessor de imprensa, né, na época, que era o Major Causa, ele gravou esse depoimento na época, em vez de ele dizer simplesmente, olha, o Exército foi, investigamos e nós temos aqui uma resposta que está aqui no IPM. Na verdade, é o Mudinho, esse rapaz que tem deficiência que mora ali no bairro. Mas ao invés de ele dizer isso, ele falou que, na verdade, foram várias situações que ocorreram naquele dia e que foi pedido uma carona e que parece que o caminhão foi para o hospital e tinha um casal de anões, a anã estava grávida, e aí nisso as pessoas confundiram o anão com o ser extraterrestre, ou seja, ele complicou de uma forma, né? Isso o Edson está colocando aí o Major Causa, né? Que foi esse rapaz que falou, se contradizeu justamente assim, né, sobre o que a versão oficial do Exército. Então isso foi assim assim, né, uma gafe de certa forma que o Exército cometeu naquela época e que, né, fica bem complicado daí para a gente acreditar nessa versão. Eu vou chamar o Bigoda. Bigoda, tá me escutando? Tô sim, tô aqui. Manda alguma pergunta do chat aí.
Ó, vamos lá, tem um aqui pro doutor, é do Gustavo Almeida. Ele falou o seguinte: o senhor é um neurocirurgião muito experiente, então por que no seu relato sobre a criatura você traz tão poucos detalhes anatômicos e biológicos que poderiam fortalecer a sua história? Eu vi o paciente de lado, né? Eu vi o paciente por uns 2, 3 minutos, que ele não era meu paciente, ele pediu opinião, né? Eu vi o paciente de lado, virado para a janela, né? E a gente vê como sob o ponto de vista emergencial, né? Se tá, como eu vou ser repetitivo, se está sangrando, se está respirando bem, se está com dor, né? Se precisa de alguma coisa imediata, né? E na hora ali não havia nada cirúrgico, ele estava coberto até aqui, né? Eu vi na fita só uma cuba-rim, né? E não cheguei perto para examinar, nem pensei na época, eu vi que não era um ser daqui, né? Não conheço a anatomia dele, né? Se era igual à nossa, parecida, sim, parecida com a gente, o tipo de olhar, né? O tipo de respiração, né? O braço, né? Os dedos, né? Mas sem muito detalhe, porque eu não cheguei perto, fiquei a 1 metro mais ou menos dele, assim, né? Olhando, né? E uma observação rápida. Mais uma vez vou dizer, sempre que me chamam é para emergência, para entubar um paciente, para já sair para operar, e ali o paciente já estava bem atendido, né? O paciente estava bem atendido, estava muito calmo, muito tranquilo, respirando muito bem, sem sangramento nenhum, e aparentemente com muita anatomia parecida com a nossa, né? Doutor Ítalo, posso fazer uma pergunta? O senhor era bem próximo desse médico, né? Que a gente sabe o nome e tal. Tomava vinho, ele gostava bastante de tomar um vinho, né? De curtir, era uma pessoa bem agradável também. Em algum momento ele falou para o senhor para onde que foi levado ou quem levou essa criatura depois que ele fez os procedimentos? Não. Ele, todo Natal, Réveillon, ele vinha me buscar. Não só a mim, mas alguns outros colegas. Tem que ir na minha casa. Fazia jantar lá, a gente ia lá e ele mostrava a fita para todo mundo. Várias pessoas, a esposa falou que nunca viu, não sei, né? Mas mostrava para todo mundo, era uma coisa pública, né? Mas nunca a gente chegou a conversar sobre isso, porque a gente, não só sobre esse caso, a gente não conversa muito sobre pacientes, né? Porque qualquer coisa que você fale fora dali tem processo, né? Tem sempre um advogado doido para extorquir médico, né? Ainda mais se você fala, qualquer coisinha que você fala, publica, por isso que eu nem tenho rede social. Fala, publica ou sugere, já vem um advogado processar. Eu tenho curso de auditor, eu sei como é que funciona. Então a gente nem conversava, não só sobre esses casos, a gente não conversa quase com caso nenhum, entendeu? Edson, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou para o chat. Pode ir para o chat. Então vamos lá. Bigoda, mais uma pergunta, por favor. Vamos lá, o Marcelo falou o seguinte: quem conduziu o ET do local avistado até a sala de cirurgia? Por que ninguém está falando disso? Eu não sei responder. Eu cheguei, já estava lá, e de sair, ele estava lá. Marco, você sabe? Então, na verdade, não dá para a gente saber literalmente como foi, né? O que a gente sabe é que houve ali essa movimentação militar e que eles